Amém? Agora, livro de Lucas, capítulo 17. Versículo bem curto. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. E diz exatamente assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Quem puder, repita comigo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Poder te dar uma mão. Irmãos, como o pastor disse aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui somos todos seres humanos, pessoas que ouviram a voz do Espírito Santo, pessoas que tiveram a santa revelação de que somos falhos, carentes e pecador, e precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Aquele que foi morto e reviveu. Aquele que está lá no céu intercedendo por nós. Irmãos, nós somos apenas homens, pó e cinza. Mas o Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, e como já foi dito aqui, crer não é só ouvir. Crer é ouvir e praticar. E como já foi dito aqui, o que liberta é a palavra. E como hoje é culto de libertação, nós vamos falar um pouquinho de libertação. Irmãos, libertação não é uma coisa difícil de dizer. Mas libertação, se você perguntar para cada um o que é libertação, a pessoa fala assim: eu quero ser liberto disso, eu quero ser liberto daquilo. Se você for num presídio, as pessoas que estão lá, alguns deles vão querer ser libertos da prisão. Se você for no meio dos viciados e perguntar para eles, alguns vão querer ser libertos dos seus vícios. E assim vai. Porque o ser humano ele tem uma péssima qualidade de adaptar com qualquer coisa. Como o pastor já disse aqui, quantas pessoas estão sendo escravizadas pelo diabo e estão rindo, até chegar no fundo do poço e não saber para onde ir. Alguns, pela misericórdia do Senhor, quando chegam no fundo do poço, clamam pelo Senhor. Outros já buscaram outros caminhos. Assim como a gente foi essa semana, segundo comentários, um homem ele ficou endividado e não sabia o que fazer, tirou a própria vida. Mas, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos garante, Salmo 115, que o nosso Deus ele está nos céus e faz tudo que lhe abraça. Alguns dizem que fez, mas eu digo faz, porque o nosso Deus ele fez e continua fazendo. E a Bíblia diz que o tempo não mudou, nem a sua força, nem o seu poder. Irmão, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o propósito de Deus é o mesmo: tirar o ser humano da servidão, mostrar ao mundo que ele honra a sua palavra. Porque quando Deus faz, ele não faz para exaltar o homem, apesar
apesar de alguns querer puxar a glória para si, Ele faz porque Ele prometeu. Irmãos, e se Ele prometeu, Ele vai fazer. Não importa o jeito que o ser humano se encontra. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas como o pastor já disse aqui, depende de nós, não dele. Porque a parte dele Ele já fez. Ele já prometeu. Irmãos, Deus, Ele prometeu. E quando Ele promete, Ele faz. Mas cabe o ser humano fazer a parte dele. E a parte do ser humano, irmãos, não é difícil. É só buscar. Mas infelizmente, Satanás com seus demônios tem um de muitos. Assim como eu disse aqui, irmãos, quantas pessoas, eu já fiz trabalho no presídio, irmãos, quantas pessoas que estão no presídio estão alegres de estar lá? Quantas pessoas que estão no presídio, às vezes, ora a Deus para sair, saem e voltam para lá? Irmãos, quantas pessoas que estão nas drogas, saem, passam um tempinho e voltam para lá? Irmãos, quantas pessoas que estão no leito de dor, gemendo e chorando, Deus cura, e daqui a pouco as pessoas estão vivendo de Deus. Irmãos, porque a gente busca a libertação da carne. Irmãos, mas a maior prisão do ser humano não é a carne, é a prisão mental. Irmãos, a maior prisão é a prisão mental. Que portanto a gente vê, irmãos, quantas pessoas que estão dentro da igreja sem enxergar o seu propósito. Quantas pessoas que estão dentro da igreja ouvindo a palavra do Senhor e não sabem o que fazer. Eu estava ouvindo um estudo essa semana e era uma mulher e eu achei interessante uma colocação que ela colocou, que ela falou que meditar na palavra do Senhor, muitas pessoas não dão valor à palavra do Senhor, né? E ela fala que meditar na palavra do Senhor, porque o verbo que se fez carne, então é a palavra e a carne. Jesus é a palavra é Jesus. Então ela fala que meditar na palavra é a mesma coisa que escalar uma montanha, vamos dizer aqui, escalar o Everest. Irmão, subir não é a parte mais difícil, mas descer. Irmãos, porque quando você medita, você vai meditando, e quando você consegue chegar a um lugar a qual Deus quer, irmão, você não quer voltar mais, porque é uma coisa tremenda. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. Você tem aquele esforço para subir, depois você não quer voltar mais. Irmãos, porque estar com o Senhor é uma coisa tremenda. Mas infelizmente hoje as pessoas estão focadas nas coisas terrenas. E a palavra diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, se a gente for olhar essa passagem, a Bíblia fala que Abraão saiu com Ló e mandou Ló fazer uma escolha. E Ló, ele olhou e ele viu uma terra que agradou aos seus olhos. Presta atenção, irmãos, e Ló, ele estava livre, ele estava com um homem que foi chamado por Deus, ele estava com um homem a qual a promessa do Todo-Poderoso estava com ele. Mas chegou uma hora que ele teve que fazer uma escolha. E Abraão falou para ele: ó, a gente vai ter que separar, porque você tem muita coisa, eu tenho muita confusão. Irmão, se ele fosse inteligente, ou se ele tivesse o olhar espiritual, irmãos, ele abria a mão de tudo que ele tinha e continuava com Abraão, porque a promessa estava sobre Abraão, não sobre ele. Mas ele viu um lugar a qual ele achou maravilhoso em seus olhos,
sair. E muitas vezes ele não consulta a Deus. Irmãos, e quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente não pode simplesmente fazer aquilo que a gente acha, principalmente quando agrada os nossos olhos. Porque Satanás ele não oferece nada que aos nossos olhos é ruim. Até porque a Bíblia fala que Satanás ele está voando e ele está olhando. E ele não tem poder de olhar dentro do nosso íntimo, mas a cada olhada que a gente dá, ele fica ali, ó. É como se ele estivesse notando, hoje ele fez isso, hoje ele fez aquilo. Vamos ver o que ele está cobiçando, que na hora que ele tiver, a cobiça estiver grande, a gente entrega para ele, e aí ele vai se dar. E Satanás, irmãos, ele é um ser que aprendeu a esperar, ao contrário do ser humano, principalmente nos dias de hoje, que o ser humano acha que orou tem que acontecer, independente da vontade de Deus. O ser humano acha que orou e tem que acontecer. Irmãos, e infelizmente não é assim. A gente ora, se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Se não for, não vai. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus vai falar. Irmãos, porque Deus ele não deixa ninguém enganado. Deus vai falar, mas no tempo dele, não no nosso. Mas cabe a nós controlar a nossa ansiedade. Cabe a nós controlar os nossos desejos. E é por isso que nos dias de hoje tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi levado aos céus, o Espírito Santo ele veio a terra. Irmãos, e a cada dia que a gente se entrega ao Espírito Santo, a gente vai ficando livre de ansiedade, a gente vai ficando livre de angústia e das outras coisas. Mas infelizmente, ainda mais nos dias de hoje, onde tem a facilidade, o ser humano prefere se entregar às facilidades, aos desejos do mundo, do que se entregar ao Senhor. E a Bíblia diz que Ló foi, e ele foi e levou a sua família. E chegou lá e ele começou a viver, porque Deus não proíbe ninguém de viver, assim como nos dias de hoje. Deus nos deu a liberdade para viver. Só que aí lá eles começou a viver, comer o melhor da terra. Irmãos, a Bíblia diz que se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, mas a gente não pode se apegar com o melhor dessa terra. A gente pode aproveitar o melhor que Deus permite, mas não se apegar. Irmãos, só para os irmãos entenderem, uma certa feita eu fui buscar um pessoal que foi pregar lá em Juiz de Fora, e ele ia ficar num hotel. Irmãos, e eu sempre fui de ouvir, que eu sou pouco de falar, eu gosto de ouvir. Irmãos, mas um homem que foi chamado para pregar, mas ele estava tão empolgado com o hotel, porque tinha Alexia, tinha isso, tinha aquilo. E eu fiquei pensando, irmãos, as coisas do mundo são tão passageiras, e a gente fica, né, que cada um tem o seu mal. Não vou falar que ele está no pecado, que eu seria hipócrita, mas cada um tem o seu mal. Mas, irmãos, uma coisa assim tão banal, só chegar no hotel e você falar da ordem, uma coisa que você não vê, e aquele instrumento vai executar aquela ordem. E a gente vê, irmãos, nisso, como Satanás ele tem perturbado. Porque, irmãos, você imagina se a gente pegar o Antigo Testamento, um pouquinho só, a gente vê ali os homens de Deus, né? Vamos falar dos profetas, eles foram chamados, irmãos, e quando o profeta chegava no lugar,
o povo ficava temeroso, porque se ele viesse trazer uma palavra do Senhor de maldição, irmãos, sai de baixo. Mas antes do profeta chegar naquele lugar, primeiro ele estava ali, irmãos, praticamente no céu, porque ele ouvia a voz de Deus. E ele se retirava para ter uma comunhão com Deus. E quando ele chegava naquele lugar, irmãos, para ele não interessa quem estava ali, por quê? Porque ele tinha a presença do Altíssimo. Hoje, infelizmente, o ser humano está desprezando a presença do Altíssimo por coisas tão banal, coisa tão banal. E ali, irmão, ele vai entrando, e o ser humano vai se corrompendo. E a Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló, porque Ló tomou a decisão de ir, e ela teve que ir junto, mas chegou lá, ela começou a se envolver com as coisas daquele lugar. Mas interessante, irmãos, que a decisão de ir foi de Ló, não da mulher dele. E eles foram, e ali eles ficaram, e ali eles viveram, irmãos, até a chegada dos anjos. Olha só, irmãos, eles tiveram a presença dos anjos, mas nem a presença dos anjos foi tão forte o suficiente para tirar toda a impureza do coração daquela mulher. Porque os anjos chegou ali e falou o que ia acontecer. E nem assim foi o suficiente para aquela mulher se desapegar. E não se imagina nos dias de hoje. Quantas pessoas estão pregando que Jesus está voltando? Mas o ser humano ele tem se entregue à cobiça de uma maneira tão grande, irmãos, que a gente vê que o amor vai só se esfriando, que as coisas vão só se esfriando. Mas, irmãos, a Bíblia diz que enquanto a vida ainda há esperança. Irmãos, e Deus ainda não tirou o seu Santo Espírito, meus irmãos. Então nós estamos aqui buscando uma libertação. Mas eu pergunto para você, qual seria a libertação que você quer hoje, gente? Será que nós, eu não posso falar você, quem somos nós, será que nós paramos para pensar como está a nossa vida? Será que nós paramos perante a palavra do Senhor para poder pensar como nós estamos vivendo? Porque se você olhar o começo dessa passagem, alguns chegaram até Jesus e interrogaram: Senhor, a Bíblia diz assim, versículo 20, e interrogaram pelos fariseus sobre quando havia nele o reino de Deus. E respondeu e disse: então ele estava interessado no reino de Deus. E Jesus foi lá e lembrar a mulher de Ló. Jesus ele não foi lá na frente, ele voltou lá atrás. Por quê, irmãos? Nossos erros eles estão atrás. Então, se nós pararmos de começar a meditar na nossa vida, com uma palavra ligada com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai começar a mostrar aquilo que está de errado em nós. Mas se a gente começar a olhar sobre esse mundo, começar a olhar só para frente, irmãos, aonde a gente vai chegar? Graças a Deus, irmãos, o nosso coração ainda não virou uma estátua de sal. Porque se tivesse virado, com certeza a gente não estaria aqui. Mas se por nós estamos aqui, irmãos, porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Deus nos conduziu até aqui para poder levantar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, porque a Bíblia fala que Deus no começo, Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Irmãos, e para a gente adorar, a gente tem que ser livre. Para a gente adorar,
ficar pensando nas coisas do mundo, se a gente ficar pensando no que a gente pode ter, né? Se a gente ficar olhando as grandezas desse mundo, irmãos, a gente não vai longe. E interessante, irmãos, a gente vai lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus chamou Abraão para fazer dele um povo santo. E daqui a pouco Deus levantou Moisés. E Deus começou a operar no Egito ali de forma maravilhosa. E aquele povo viu a grandeza de Deus. E daqui a pouco Deus tirou o povo do Egito. Deus abriu o mar para o povo passar. Mas quando o povo chegou no deserto, o povo começou a murmurar. Por quê? Aquele povo que viu a grandeza de Deus, aquele povo que passou entre o mar, mas aquele povo não teve somente ver. E precisou uma geração toda morrer para uma geração nova conquistar a terra prometida. E daqui a pouco Josué, com aquele povo, porque a Bíblia diz que daquela nação que atravessou o mar só sobrou Josué e Caleb, né, de 20 anos para cima. Então Josué manda 2 espias espiar a terra prometida. Irmãos, e a Bíblia fala que Deus, Ele não faz nada por acaso. Irmãos, preste atenção. Deus não faz nada por acaso. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sentido, eu não sei o que falaram com você, eu não sei de que forma que você tem sido desprezado ou visto pela sociedade. Mas preste atenção, irmãos. Josué mandou aqueles 2 espias ir lá espiar a terra. E aqueles 2 homens foram olhar a terra. E eles entram na casa de uma prostituta. Irmãos, e a gente vê que Deus ele é tão maravilhoso e Ele não enxerga o homem como o homem vê. Irmãos, pode alguém falar qualquer coisa de você, mas Deus ele não fala. Porque por isso a gente tem que estar conectado com o Senhor. Porque às vezes aqui na terra alguém está te desprezando, mas irmãos, Deus tem uma palavra diferente para você. Meu Deus! Deus, Ele viu o nosso futuro. Assim como Ele viu daquela mulher, a Bíblia fala que aqueles homens saíram. E aqueles homens tinham a promessa de Deus de ser um povo santo. E aqueles 2 homens vão na casa de uma prostituta. Olha só, irmãos, aqueles 2 homens que faziam parte de uma nação que foi chamada para ser uma nação santa, foi se hospedar na casa de uma prostituta. Irmãos, e o mais interessante, que quando ele chegou lá, aquela mulher não era qualquer uma. Aquela mulher era uma mulher desprezada pela sociedade, mas não por Deus, e portanto, quando eles chegaram lá, ela começou a falar: ó, eu sei que o seu Deus fez isso, eu sei que Ele fez isso, eu sei que Ele vai tomar esse lugar. Olha só, irmãos, uma mulher que não fazia parte do povo santo, mas ela já fazia parte de Deus. Por quê, irmãos? Porque ela já tinha o conhecimento de Deus. Aquela mulher que estava sendo desprezada pela sociedade, aquela mulher trazendo nos dias de hoje, que não fazia parte de uma igreja, mas ela já tinha sido tocada pelo Espírito Santo. Irmãos, porque ninguém pode falar de Deus sem a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, não interessa como as pessoas têm te visto. Irmãos, o que interessa é como você está diante de Deus. Porque os espias foram lá, aquela mulher tinha ouvido e ela tinha uma fé, e ela exerceu a sua fé. Irmãos, e o mal de muitas pessoas de hoje que estão dentro da igreja, que diz que tem fé, mas não quer exercer a fé.
não é, irmãos, um sacrifício igual muitos dizem por aí. Faz o sacrifício que Deus te pediu, irmão. E aquela mulher, ela arriscou a sua vida, porque ela sabia que o melhor estava por vir. Irmãos, aquela mulher já estava com a sua mente liberta. Ela sabia que a sua escravidão ia acabar. Por quê? Porque a sua mente já estava liberta. E mesmo assim ela ainda era uma prostituta. Irmãos, eu pergunto como você, como nós, estamos enxergando a nossa vida lá na frente. Porque nós temos uma promessa de Deus, mas será que a gente está pegando a nossa promessa, ouvindo aqui a palavra do Senhor e só guardando? Não, irmãos, é necessário viver. É necessário, irmãos, a gente usar a fé a qual nos foi dada. Irmãos, e não importa o que vão falar de nós. Irmãos, você pode ver, todas as pessoas que exercem a fé, ela é privilegiada, todas, irmãos. Não interessa se é uma fé pequena, não interessa se é uma fé grande, não interessa se é o pastor ou se é irmã de superação, ou apenas um faxineiro. Irmãos, todo mundo que exerce a sua fé, ele é criticado. Por quê, irmãos? Porque o diabo quer parar. O diabo quer tirar o foco. E muitas pessoas se pediram porque às vezes escutam alguma coisa e estão ali. Mas, irmãos, se a gente começasse a olhar para nós como Deus tem nos olhado, porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele criou o seu Filho unigênito para levantar um povo, para perdoar todos os nossos pecados. E Raabe, irmão, naquela época, não tinha ouvido falar de Jesus, porque Jesus não tinha ainda vindo à terra. Mas hoje a gente ouviu falar, e hoje a gente sabe, e o Espírito Santo ele tem testificado, não só na igreja, mas aonde a gente vai, o Espírito Santo ele tem testificado. Você tem um chamado, você foi escolhido, mas cabe a nós tirar a cobiça, cabe a nós não ficar olhando para esse mundo, cabe a nós libertar a nossa mente. Irmãos, principalmente nos dias de hoje, com essa questão de internet, irmãos, a gente vê que o ser humano está perdendo o prazer de estar conectado um com o outro, né? O ser humano fica ali na internet várias horas e não se comunica mais um com o outro. E como o pastor diz aqui, às vezes o ser humano ele é aprontado uma coisa tão pequena e ele quer partir para cima. Não, irmãos, a gente tem que tirar essas coisas da nossa mente. Irmão, a gente precisa ter uma mente livre, a gente precisa ter uma mente liberta pelo Espírito Santo. Não porque com enfermidade ou não, a gente vai para o céu. Mas agora, irmãos, se a gente tiver uma mente presa, a gente vai ficar por aqui, porque a gente fica preso nas coisas desse mundo. Aí uma hora a gente fala mal de um, uma hora a gente fala mal do outro, e a gente começa a achar defeito em tudo quanto é lugar. Irmãos, e a gente vai ficando como aquela mulher misturando com as coisas do mundo, irmãos, e nem se Deus enviar um anjo, a gente consegue se livrar, porque a gente se contamina de uma tal forma que a gente não consegue mais, e a gente quer ficar olhando para trás. Irmãos, nós não fomos chamados para olhar para trás. Nós temos que olhar para a nossa vida e ver o que é errado. Olhar para trás, sim. O que você fez de errado que você pode consertar hoje? Consertar e seguir para o alto, seguir avante. Irmãos, porque Deus ele quer operar, mas ele precisa do ser humano. Irmãos, você pode olhar Deus do Antigo Testamento. Sempre quando Deus quer operar, ele levanta um. Sempre quando Deus vai operar, ele levanta um. Igual, irmãos, a gente vê a promessa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida eterna. Deus simplesmente podia ter mandado ele vir, mas não. Ele foi lá e chamou Maria. E ele veio através de uma mulher. Irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Deus, ele quer operar, mas ele quer saber quem está disposto, quem quer limpar a sua mente. Irmãos, porque o ser humano ele nunca vai ser perfeito. Nós estamos aqui buscando a perfeição. Nós estamos aqui buscando livrar dos nossos erros,
falhas, pecados, nós estamos buscando, mas somos perfeitos, ninguém é. Erro todo mundo tem, pecado a gente ainda comete, mas a questão é, quem vai purificar a sua mente? Porque se a gente tiver uma mente livre, irmãos, o Espírito, a gente vai pecar, o Espírito vai vir e vai falar, ó, você errou, e a gente vai se converter. Assim como Davi, irmãos, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos, mas ele pecou, nem por isso ele deixou de ser rei. Igual a gente escuta aí e fala assim, fulano pecou, então ela não está, irmãos. Davi pecou e ele deixou de ser rei? Ele sofreu, com certeza. Ele pagou pelo seu pecado, ele pagou tudo, mas mesmo assim, ele não deixou de ser rei, ele não perdeu a sua salvação, porque ele se humilhou, ele se arrependeu, ele teve o seu problema na carne, mas ele sabia quem o tinha chamado, ele sabia quem o tinha escolhido, ele sabia quem ele estava adorando. Irmãos, será que a gente conhece quem a gente está adorando? Será que a gente conhece quem chamou a gente? Ou a gente está preocupado só com as coisas deste mundo? Irmãos, então na noite desse dia, vamos nos preparar, irmãos, tirar da nossa mente tudo aquilo que não é do agrado do Senhor, para que quando Ele chamar a sua igreja, a gente não venha virar uma estátua de sal. Irmãos, porque os dias são maus, e a gente vê como o inimigo tem pelejado. Igual o pastor falou aqui, irmãos, o inimigo ele tem poder, que portanto a gente vê quantas pessoas que tiraram a própria vida. Irmãos, uma coisa que eu tenho que dizer, antigamente, eu não sou muito dessa época, mas eu escuto vários relatos. Antigamente, quando o crente não sabia nem ler e escrever, os antigos falam que eles decoravam o versículo em casa, e às vezes eles chegavam na igreja, havia a Bíblia até de cabeça para baixo, e aquele versículo ele decorou, ele começava a falar, irmãos, e o Espírito Santo ele operava. Por quê? Porque aquele homem ele não estava preocupado com sabedoria humana, aquele homem não estava preocupado em agradar a OAB, ele não estava preocupado com aquilo que o pastor ia achar ou deixou de achar, mas ele estava preocupado em adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, e assim tem que ser a nossa vida, porque não adianta ter grande sabedoria e não ter intimidade. Irmãos, quantas pessoas que a gente vê, se você for lá no YouTube, eu não gosto de ver essas coisas, tem aí o site de fofoca, onde pessoas estão ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. Eu não gosto de ver, mas está lá. Irmãos, quantas pessoas que outrora pregavam, pulavam e hoje estão lá desviados. Porque não adianta, irmãos, ter grande sabedoria, não adianta ter grande conhecimento. Irmãos, o que resolve é ter uma intimidade. Irmãos, o que resolve é olhar para dentro de nós e a cada dia reconhecer que nós somos pó e cinza. Nós somos vários, fracos, carentes e pecador. Isso sim, irmãos, resolve. A cada dia, não interessa se Deus te usou para poder pregar para 1 milhão, não interessa se Deus te usou para poder pregar para uma pessoa. Então a gente vê aqui no Antigo Testamento, irmãos, tem profetas que foram levantados e foram usados em 3 meses e a obra de Deus foi feita. Irmãos, é isso que importa, a obra de Deus ser feita, e naquele dia a gente tem um chamado, porque o que adianta a gente ficar com Saul, que ficou ali 40 anos como rei? A Bíblia fala que ele começou bem e terminou mal. O primeiro rei de Israel, ele começou bem, porque quando ele começou, ele não era nada. Ele sabia que ele precisava de Deus, mas quando começou a ganhar algumas guerras, ele abandonou Deus, e o fim dele foi triste. Irmãos, e quantas pessoas estão assim? Estão buscando uma vida com Deus, começa bem e termina mal. Irmão, mas na noite desse dia, vamos olhar para dentro de nós.
porque eu já passei por essa experiência e eu sei como que é. Irmãos, a gente não precisa estar na igreja para Deus falar. Quando a gente levanta, Deus já está falando. Irmãos, porque o Espírito Santo, ele é real. E o que Deus prometeu, ele está fazendo. Independente de você estar na igreja, independente de você estar no seu trabalho. O que importa é você estar conectado. O que importa é você tirar as coisas da sua mente. E o Espírito Santo, ele é sensível. Irmãos, quanto mais você tira, mais ele vai tomando seu lugar. Mas quanto mais você vai colocando, mais ele vai saindo. Irmãos, para poder terminar, olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus parou o povo em frente ao mar. E o povo estava ali festejando, até quando chegou os seus inimigos. Irmãos, a Bíblia fala que a maioria daquele povo ficou perdido. Alguns, se pudesse, voltaria. Mas Deus não deu essa opção. E muitas pessoas atravessaram o mar porque não tinham a opção de voltar. Irmãos, e quantas pessoas estão na igreja pensando nisso, em voltar? Quantas pessoas estão na igreja com esse pensamento? Ah, não passei por isso. Ah, não, isso não acontece. Ah, não, estou sendo perseguido, eu vou voltar. Irmãos, se a gente olhar com nossos olhos espirituais, a gente não tem essa opção de voltar. Se a gente voltar, a gente vai virar escravo do sal. Então a Bíblia diz que aquele povo foi lá e precisou Moisés clamar a Deus, e Deus abriu o mar. E quando o povo não tinha como voltar atrás, ele passou. Irmãos, a pergunta é: o que nós vamos escolher na noite desse dia? Ficar olhando para trás? Ficar olhando para os desejos desse mundo? Ou vamos atravessar o mar para poder chegar do outro lado? Irmãos, porque aquilo que nos espera do outro lado, a Bíblia fala que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Mas, irmãos, é necessário passar pelo mar. Mas hoje nós temos a opção: ou atravessa ou para. Mas, irmãos, aqueles que param, infelizmente, irmãos, antes de virar uma estrada de sal, são humilhados. Porque Deus, ele permite o ser humano ser humilhado para poder entender que ele ainda tem oportunidade, antes de virar estado de sal, se arrepender e prosseguir. Irmãos, então não vamos desistir. Não importa o que você tem passado, não importa o que tem acontecido, o que importa é que Deus te chamou, Ele te escolheu, e Ele tem te visto de uma forma diferente. Mas a decisão é sua, a decisão é nossa. Nós estamos vivendo numa terra onde Satanás tem oferecido muitas coisas, e cabe a nós escolher. Irmãos, e para a gente escolher bem, a gente tem que ter isso aqui. Não adianta ter sabedoria humana. Irmãos, não adianta estar na igreja todo dia. Se a gente não tiver a sabedoria que vem do alto. Irmãos, se a gente não se humilhar a cada dia, se a gente não tiver a certeza da nossa salvação, porque um dia ou outro a gente vai errar, um dia ou outro a gente vai pecar. Mas quem tem uma intimidade, irmãos, quem tem a certeza não para, se arrepende e continua. Se arrepende e continua. Leva a pedrejada e continua. Toma facada e continua. Mas você tem que ter certeza. Você tem que ter uma mente livre. Porque uma hora, irmãos, vai ter dúvida. Quem não tem dúvida, irmãos? A Bíblia fala que o apóstolo de Jesus, aliás, o apóstolo João, que ele foi chamado, João Batista, ele foi chamado para poder preparar o caminho do Senhor. E quando ele estava lá no Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele reconheceu
Por quê? Porque naquela hora o Espírito Santo revelou para ele. Mas a Bíblia diz que lá na frente ele falou: ó, vai lá e pergunta se ele mesmo é o Messias. Até ele, irmãos, que teve a revelação, até ele que batizou o Messias, ele foi lá e falou: vai lá e pergunta. Irmãos, então na nossa vida é normal, porque o ser humano é assim. O ser humano ele tem esses períodos de alto e baixo. Mas se você tem uma mente fixa, se você tem o olhar focado no céu, irmãos, não importa se você vai estar rindo ou se você vai estar chorando, você vai continuar olhando para o alto e vai prosseguir. Você vai ficar olhando para o alto e vai prosseguir. Independente se você vai estar andando, independente se você vai estar numa cadeira de roda, independente se você vai estar se arrastando, a gente vai continuando, porque o melhor está por vir. Amém, Jesus? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e foi um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, para poder adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Essa é a palavra do nosso pastor.